Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco, hoje nós estamos com a responsabilidade de conversarmos com vocês sobre uma prosa poética intitulada Sincera Verdade. Nós vamos ler o texto e em seguida faremos os devidos comentários. Então o texto nos fala o seguinte: fé sincera é aquela que se eleva acima do sofrimento. Seja sempre uma pessoa de fé, imaginando o momento de te aproximares de Jesus. Narrarás ao orvalho da noite canções onde crianças aceitam encantos. Elevarás teu pensamento nos orbes do infinito, ratificando a poesia dos homens de boa vontade. Alterarás assim a bússola da tua existência. Erguerás monumentos em cidades invisíveis e rarefeitas. Verdadeiramente, temos fé no dia da regeneração. Exilados serão aqueles que perseverarem na ignorância. Restarão na terra somente seres embriagados de luz, destacados soldados do Mestre Jesus. Assistiremos esperançosos à chegada da iluminação, divinizados por sonetos fabricados com mel. Elementos cósmicos cruzarão os céus, irmanando inimigos e removendo barreiras. Rostos de pessoas tristes revelarão sorrisos. A fé sincera em Jesus operará tais milagres na terra. Bem, então a sincera verdade é exatamente a manutenção da fé. Fé sincera e verdadeira que nós precisamos ter, primeiramente em Deus, depois em Jesus e também em nós mesmos. Então nós gostaríamos de, baseados nesse texto, falarmos sobre esses aspectos da fé. Primeiro vamos falar sobre a fé em Deus. Então, normalmente, as pessoas que transitam em outros segmentos religiosos imaginam que quando você se adentra numa religião, que você não vai sofrer mais, que tudo vai ser um mar de rosa, vai ser uma beleza, céu de brigadeiro, e a gente vê que não é bem assim, né? A doutrina espírita ela é bem clara quando ela nos fala que nós, muitas vezes até, quando nós começamos a trabalhar ou a sintonizar com Deus que Jesus, aparentemente parece que as coisas pioram. Agora, qual é o motivo de aparentemente as coisas piorarem? A questão é, nós temos um passado delituoso nas nossas existências de espírito. Então, nós temos durante as nossas múltiplas reencarnações, nós angariamos muitos desafetos, muitas pessoas que nós prejudicamos. E algumas dessas pessoas que nós prejudicamos estão desencarnadas. E eles nos observam e criam situações de dificuldade para que nós desistamos dos nossos propósitos. Então, são os nossos perseguidores espirituais gratuitos, aquelas pessoas que nós prejudicamos em vidas anteriores. Hoje somos diferentes, mas aqueles indivíduos que nós deixamos para trás ainda nos veem daquela maneira, com aqueles erros, com aquelas dificuldades, e ficam a todo momento testando a nossa paciência, testando a nossa capacidade de resignação, testando a nossa capacidade de sofrimento. Então, a fé em Deus é importante para nós compreendermos esse mecanismo da
da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela está presente na nossa existência e ela que direciona o nosso livre-arbítrio. Então, quando nós entramos numa religião, não imaginemos que vamos ter facilidades. Enquanto a gente está fora da religião, enquanto a gente está desatento, estamos em vigilância, até é mais fácil, né? A gente até fala, minha vida é boa, eu não tenho preocupações. Aí depois que eu entrei para o Espiritismo, parece que tudo piorou. Mas por quê? Exatamente porque enquanto nós estamos no caminho da porta larga, esses companheiros não se importam conosco. Sabe que a gente está errando, que nós estamos às vezes cometendo atos ilícitos, estamos nos comprometendo, então eles não se importam. Quando nós nos decidimos a mudar, aí que começam as dificuldades e os problemas. E vem aqueles pensamentos para a gente desanimar, para nós desistirmos. Então a fé em Deus, ela é o primeiro elemento importante que temos que construir em nós, para nós termos a certeza de que nós vamos caminhar dentro de uma retificação com a lei divina. Em seguida, é a fé em Jesus. A fé em Jesus é aquele momento em que nós temos que compreender que se Jesus, ele que é um espírito puro, que já era um espírito puro no momento da criação da Terra, ele veio ao nosso planeta e ele passou pelo que passou, então não seremos nós, que somos espíritos endividados, que vamos querer ter facilidades. Então a gente viu que Jesus, agora por exemplo, está se aproximando da época da Páscoa, e aí nós relembramos aquele momento doloroso, né? Mas que no ponto de vista do espírito era necessário, do ponto de vista espiritual era necessário, que é exatamente a chamada paixão de Cristo, quando ele teve que sofrer na cruz porque veio pregar a boa nova. Então, se Jesus, que é um espírito puro, ele teve que passar por essa situação, nós não imaginemos que teremos uma outra situação. Nós teremos que aprender a carregar a nossa cruz. Então, no caso, né, tem uma historinha que fala o seguinte, né, que teve uma pessoa, um homem encarnado, que ele reclamava muito da sua vida, né? Aí ficava reclamando, que ele não estava aguentando a cruz dele. Aí um dia ele pediu a Jesus que ele queria um alívio, que a cruz dele estava muito pesada. E aí foi concedido a ele encontrar com Jesus. Ele sonhou com Jesus, né? Ele teve um desdobramento anímico, e aí Jesus veio ao encontro dele e perguntou: meu filho, o que está acontecendo? O que você deseja? Aí ele relatou que ele estava achando a cruz dele muito pesada. Aí Jesus pegou esse companheiro, levou para um local onde tinham várias cruzes. Aí ele falou: isso aqui são as cruzes das pessoas que estão na terra. Você escolhe uma que você aguente, já que a sua está pesada. Aí ele foi escolher uma, escolheu outra, aí até que ele achou uma cruz que ele considerou que ele ia conseguir carregar. E a cruz tinha o nome da pessoa, né? E cada cruz tinha o nome de uma pessoa, que é aquela cruz individual. Aí depois que ele experimentou o peso da cruz, aí Jesus fala assim: leia o nome que está aí na cruz. Aí era o nome dele mesmo. Aí ele falou assim: meu amigo, meu filho, o que está acontecendo é que a sua fé tem que ser mais fortalecida. Você tem que confiar mais em Deus e confiar na providência divina. Então, no caso da fé em Jesus, Jesus com seus ensinamentos, com as suas vivências evangélicas, com as suas palavras, com as suas parábolas, ele nos mostra que nós temos que aprender a carregar a nossa cruz. Nós temos que suportar o peso da nossa cruz, que é aquilo que nós vamos dar conta. Se nós estamos passando por aquele momento, é porque nós vamos aguentar aquela cruz, vamos aguentar aquela situação.
Além da fé em Jesus, nós temos também a fé nos nossos amigos espirituais. Então nós temos os nossos anjos da guarda, temos os protetores da nossa casa espírita, temos também os nossos companheiros, entes queridos desencarnados, que estão em condições de nos ajudar, e temos os chamados espíritos simpáticos, que são aqueles espíritos que não têm, às vezes, um vínculo direto conosco, mas que podem nos ajudar por simpatizarem com as nossas atitudes. Então, por exemplo, sempre que eu estou fazendo esse estudo aqui com vocês, esses comentários, antes de fazê-lo, eu faço uma prece. E com certeza algum irmão desencarnado, a cada palestra, a cada estudo, me ajuda, me inspirando e me intuindo sobre o que dizer. E é um espírito simpático, pode ser meu anjo da guarda, pode ser um protetor espiritual da casa. Então nós temos uma pleiade de espíritos, amigos, que nos fortalecem, nos dão certeza. Agora, para que eles nos ajudem, é preciso que nós estejamos em sintonia com eles. O problema é que muitas vezes nós quebramos essa sintonia. Nós deixamos de lado essa ligação com os protetores, porque o nosso dia a dia, os nossos problemas, a nossa invigilância, ela é às vezes muito grande e nós aí deixamos passar. Então essas situações, a crença em Deus, a fé em Deus, a fé em Jesus e a fé nos amigos espirituais é a fé divina. Mas nós temos uma outra muito importante também, que é conjugada a essa, que é a fé humana. Ou seja, é a fé que nós temos que ter em nós mesmos. Ou seja, a fé de que nós vamos conseguir suportar aquela situação sem esmorecer. Então eu já comentei com vocês aqui uma outra ocasião, num outro estudo, que a minha esposa teve um momento em que ela teve uma internação agora no início do ano, dia 9 de janeiro, ela quebrou o antebraço e ela ficou 15 dias internada. E aí o que acontece? Ela passou por ela ficou no Lourenço Jorge, inclusive foi muito bem tratada. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui, que a gente fala tão mal do serviço público, né? Mas graças a Deus nós fomos muito bem tratados. Mas o que acontece? Ela passou por 3 salas, porque lá é muita gente e a cirurgia demorou 15 dias para ser realizada. E aí nós pedimos aos amigos que fizessem uma corrente de orações para que a situação ocorresse. Então, quando chegou na véspera da cirurgia, depois de 15 dias que ela estava internada, ela fez essa cirurgia numa segunda-feira. Aí de domingo para segunda eu fiquei lá com ela. E aí tinha uma senhora que estava internada que ficou muito agitada, falando, estava delirando, estava em delírio. E eu comecei a falar, puxa vida, logo hoje, no dia da véspera da cirurgia, que a minha esposa precisa descansar, essa senhora está incomodando, enfim, eu comecei a reclamar. E aí, reclamar mentalmente, lógico, né? E aí, num determinado momento, veio um pensamento de um amigo espiritual que falou o seguinte: não reclame, porque graças a Deus a sua esposa já vai se operar amanhã e tem gente aqui que está na fila e ainda não tem previsão de quando a cirurgia vai acontecer. Se aquieta, procura se tranquilizar, que está correndo tudo bem. Então eu, amparado nesse pensamento, eu me acalmei, fiz uma oração, me acalmei. A moça continuou falando, a Lucy não conseguiu dormir direito, ela não dormiu de um dia para o outro, ela estava assim bem tensa, mas nós, graças a Deus, fomos amparados. Aí veio o dia da cirurgia e a cirurgia demorou.
Aí eu já estava preocupado, falei, meu Deus, essa cirurgia está demorando tanto e tal. Aí veio aquele pensamento, tenha fé, se tranquilize, vai correr tudo bem. Então aí eu mais uma vez entrei em oração, eu tinha levado um livro espírita e fiquei lendo e me tranquilizei. Então isso é a fé humana. Eu podia ficar lá agitado e reclamando e me desequilibrando. Eu, graças a Deus, tive o meu momento de invigilância, mas graças a Deus eu tive um amparo, a fé divina, né? E eu procurei fazer a minha parte, me tranquilizando e dando esse suporte emocional para minha esposa. Então, a fé é humana e a fé é divina. Primeiro é divina. A divina é a crença em Deus, em Jesus e nos amigos espirituais que nós temos que estabelecer através do estudo da doutrina e da sintonia com os amigos espirituais. E a fé, ela é humana quando nós encontramos forças dentro de nós para suplantarmos as nossas dificuldades. E, como diz a página, isso é uma sincera verdade, ou seja, nós temos que ter a fé como uma verdade importante existente nas nossas vidas. Para finalizar o nosso comentário, eu vou fazer aquela leitura daquela passagem evangélica e hoje nós vamos ler a Transfiguração. Então, a página nos fala o seguinte: certo dia, Jesus subiu a um monte, acompanhado de Pedro, João e Tiago. Jesus pôs-se a orar, e seu rosto transfigurou-se em pétalas de sonhos, disseminadas pelos albores de uma manhã encantada. Pedro e os demais discípulos dormiam. Ao despertarem, verificaram que Jesus estava rodeado de poemas celestiais, nos quais os mais belos pássaros voltaram vindos das nuvens, trazendo as cores do arco-íris impregnadas em sua pele. Encantado pelas emanações da poesia divina, Pedro disse a Jesus: Mestre, permiti que eu construa 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e ainda uma outra para Elias. Somente assim vós podereis declamar os mais lindos poemas do universo. Me perdi aqui, eu vou ler de novo. Somente assim vós podereis declamar os mais lindos poemas do universo. Somente assim os pássaros levarão ao mundo a vossa mensagem, espalhando semente de viver do amanhã, dando-nos a certeza de que desabrocharemos a esperança para o reencontro com a felicidade. Após proferir tais palavras, uma nuvem os envolveu e eles temeram. Dentro da nuvem saiu uma voz que disse: Este é o meu poeta, o meu cantor bem amado. A ele ouvi, pois eu o enviei ao mundo para que o poema do amor infinito seja finalmente vitorioso. Poema tecido nas ramagens das tempestades, no perfume das folhagens, na beleza do nascer do sol. Ele deixará pegadas de afeto pelas trilhas do mundo, e os homens que caminharem por elas serão agraciados com as tonalidades dos mais lindos poemas, traçados com o brilho dos diamantes de ilusões, inebriados de cânticos divinos. Aqueles que ouvirem e praticarem suas palavras transformar-se-ão em poetas capazes de inundarem suas vidas com as águas dos sentimentos fecundados no esplendor do incondicional amor. A voz calou-se e Jesus foi achado só. No entanto, de seus olhos, coruscantes chispas de emoções raras permaneciam imersas.
dando-lhe a aparência de um poeta que caminhou solitário dentro de um suave amanhecer, traduzindo para os homens as sinfonias de poetas imortais, construídas além do compasso das estrelas. Os 3 discípulos calaram-se e não contaram a ninguém o que viram. Fiquem em paz, que Jesus nos abençoe.